Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros, no mundo existem fenômenos que não são nem evangélicos, tampouco cristãos. Pensem os senhores, por exemplo, no contexto que nos traz a primeira leitura, o povo de Israel no exílio da Babilônia. Olham para aquele império e ficam deslumbrados, porque um povo pagão, um povo infiel, se via no que de melhor poderia a tecnologia de sua época lhes dar como contexto de vida. Eles ficam impressionados com a prodigalidade dos ritos litúrgicos que os pagãos exerciam aos seus falsos deuses. Isto não é diferente dos nossos tempos. Muito daquilo que não é cristão podem nos dirigir a ponto de sentirmos seduzidos por essas coisas. Pensem os senhores como o homem de hoje não se deslumbra diante do progresso técnico. Como que nós não somos acossados a procurar certos paraísos que são verdadeiros alucinatórios, como o álcool, as drogas, o sexo. Desse modo, a nossa consciência pouco a pouco vai ficando entorpecida, porque começamos a nos questionar, de fato, se aquilo que não é propriamente originário de nossa experiência cristã é ou não é pecado, e assim vamos pouco a pouco nos afastando das exigências dos 10 mandamentos da lei de Deus. Nesta circunstância, meus caros, a palavra de Deus hoje nos convida a fazer experiência de um lugar necessário. Mas não é porque esse lugar seja necessário que será um lugar fácil. E eu me refiro não tanto a um lugar geográfico, mas me refiro sobretudo a um lugar espiritual. A necessidade que estou me referindo é a necessidade de nos colocarmos no deserto. Tanto nos fala a primeira leitura como o Evangelho. É no deserto onde o povo de Deus precisa ouvir a voz que clama a sua presença. É no deserto, meus caros, um lugar ou um estado de espírito que é um propício para o encontro com Deus. O deserto, enquanto o encontro com a própria dignidade que temos de filhos de Deus. O deserto, enquanto lugar espiritual, onde somos capazes de, através do silêncio interior, através do recolhimento dos nossos sentidos, por meio da oração e da meditação, este deserto é um lugar especialíssimo para entrarmos e assim, de fato, preparar nossos corações para o Natal do Senhor. Do mesmo jeito que o povo de Israel, no sofrimento de seu exílio babilônico, ainda hoje nós experimentamos nos sofrimentos, bem como no entorpecimento de nossos sentidos, nesta dispersão que vivemos, uma espécie de perda do sentido, seja de nossa existência, seja mesmo o sentido do encontro com Deus. E pior, perdemos a experiência do sentido do que é pecado. E por isso, mais uma vez lhes digo, que são necessários espaços interiores, espaços especiais, para recuperarmos o sentido daquilo que perdemos, para readquirirmos os princípios que perdemos, para nos defrontarmos de novo com valores e com convicções que não estão ancorados nas nossas capacidades ou na nossa brilhanteza de inteligência, mas estão ancorados em Deus mesmo. É por isso, meus caros, que o deserto se mostra um lugar tão importante. Porque Deus entra na história do homem dia após dia, entrou na história de Israel por meio dos seus profetas, entrou na história da humanidade por meio de Jesus Cristo,
e neste Natal de novo quer intervir na nossa história, quer fazer conosco comunhão. Mas acontece que nós podemos simplesmente não captar a intervenção de Deus. Podemos simplesmente não compreender a presença de Deus na nossa história. Por quê? Porque estamos entretidos com o nosso mundo, dispersos, externa e internamente. Apenas no deserto, apenas na total ausência das distrações, apenas num lugar inóspito onde nós não somos absolutos senhores, apenas no deserto, os homens se dão conta do que precisam fazer para preparar os caminhos do Senhor. O profeta Isaías diz com todas as letras na primeira leitura que o povo de Israel, lá na Babilônia, somente lá, neste deserto do sofrimento, do exílio, eles foram capazes de perceber que existem vales, os vales da depressão dos nossos pecados, que precisam ser erguidos com o uso das virtudes de nossa fé. As colinas, os montes encarpados dos nossos orgulhos, de nossas vaidades, precisam ser abaixados com a humildade santa que vem de Deus. Somente no deserto, quando se ouve a presença de Deus, é que podemos tornar retos os nossos caminhos tortuosos. Meus caros, no deserto o povo ouviu a pregação do Batista. E ao ouvir a pregação do Batista, confessaram os seus pecados. Tomaram o batismo, aquele batismo de conversão. Mas todos estes atos são preparatórios para o verdadeiro encontro. Quando Jesus, nosso Senhor, do alto de sua cruz, deixou jorrar a sangue e água de seu peito, ali nasce o batismo. Não mais um batismo meramente de conversão, mas um batismo onde nós nos tornamos morada do Espírito Santo. Deus continua, meus caros, a sua intervenção na história. No hoje de nossas vidas, Ele continua a nos chamar a si. Mas é impossível reconhecer, é impossível aceitar esta presença se nós não vivermos a experiência purificadora do deserto. O deserto é um ambiente inóspito. O deserto geográfico não existe nada, não tem água, não tem sombra, não tem os frutos da terra. Mas de modo surpreendente, no deserto espiritual, este sim é fecundo. Porque no deserto espiritual pode de fato florescer aquilo que seja um verdadeiro encontro, uma verdadeira história com Deus. De fato, é somente quando nos encontramos com Deus e confrontamos nossa história com Ele, é que entendemos que o tempo, os acontecimentos do tempo, essas realidades todas de fato são a substância da nossa existência. Deus vem com o seu poder encontrar o homem e traz consigo os verdadeiros frutos de vida e de salvação. Acontece que nosso Senhor, como também nos diz a primeira leitura, veio-nos como um pastor que ao redor de si reúne o seu rebanho, cuida, cura as suas feridas e dá o verdadeiro pasto o alimento. Meus caros, no deserto também somos confrontados com o fato de que o dia do Senhor não é fruto dos nossos cálculos. A visita do Senhor no nosso Natal não coincide com os nossos planejamentos. A visita de Deus à humanidade é feita como a visita de um ladrão repentino.
É por isso que São Pedro, na segunda leitura, nos diz que naquele dia em que Cristo consumará seus terras, onde tudo vai praticamente derreter, onde tudo vai acabar, então, confrontados com isto, nada mais nos resta senão levar uma vida santa, uma vida devotada, uma vida reta. No deserto, meus caros, nós sabemos que Deus não quer que ninguém se perca. Ao caminhar no deserto com o seu povo, o Senhor fez chover no maná dos céus o alimento. Ao caminhar com o seu povo no deserto durante o dia, eles se faziam com uma grande nuvem que os protegia do sol trepidante. E à noite guiava o seu povo como uma coluna de fogo. Deus mostra assim que não quer que ninguém se perca. Mas no deserto, nós verdadeiramente precisamos verificar se temos em nossos corações o real desejo da entrega do coração a Deus, se temos o real desejo de encontrarmos com Ele. Meus caros, para cumprirmos a santa e perfeita vontade de Deus, nós não vamos fazê-lo no meio da dispersão. É impossível ao homem disperso, pulverizado em tantas preocupações, em tantos barulhos, em tantos prazeres, em tantas necessidades artificiais que criamos, é impossível ao homem ouvir a voz de Deus nesse contexto. Esse tempo do Advento é um tempo especialíssimo para entrarmos nesse deserto. Como já falei desde o outro domingo, é tempo de prepararmos nossa confissão sacramental. É tempo de ampliarmos os nossos horários de oração, sobretudo em família. É tempo de desligarmos a televisão, desligarmos o Wi-Fi, a internet, desligarmos tantas preocupações abstratas, desnecessárias, para irmos pressurosos ao encontro do Cristo que quer se encontrar com hoje, ou melhor, quer se encontrar conosco no hoje de nossas vidas, no Natal que celebraremos em poucos dias, mas sobretudo naquele encontro definitivo que a morte nos proporcionará. Meus caros, não se deixem seduzir pelo barulho, pela distração. Não fujam da oração, porque se assim fizerem, estaremos simplesmente obnubilando, tornando incapaz de ser visto esta presença de Deus e sua voz suave que clama no deserto. E o que ele clama? Preparai os caminhos de Deus. Este Natal também é tempo de conversão. Não à toa, na oração do dia de nossa missa, pedíamos a Deus um dom, o dom de que nenhuma atividade terrena nos impeça de ir ao seu encontro. Que o Senhor, compassivo, escute nossa oração, nos dê capacidade de silenciarmos os nossos corações, silenciarmos a nossa carne, silenciarmos o mundo, e por meio da oração, neste nosso lugar especial, neste nosso deserto espiritual, nos encontremos com Ele, e com Ele façamos verdadeiramente nossa aliança de amor.